Caros irmãos, tudo bem? Ótimo, espero que sempre estejam bem, né? E conhecendo Deus, buscando conhecer o Senhor, estudando a palavra dele, é muito bom quando nós conhecemos aquele que nos ama, aquele que se fez filho por nós, aquele que nos acompanha no processo de santificação. É sempre bom conhecer e ter uma motivação correta, uma motivação essencial, que é viver para a glória dele e para o nosso próximo, né? Tanto o conhecimento espiritual de Deus, quanto também o nosso conhecimento profissional, né? Cada um dentro da sua profissão, fazendo dela é, a plataforma para mostrar Deus, para glorificar a Deus. Esta é uma das doutrinas que vem da reforma protestante, né? A doutrina da vocação, né? Do nosso trabalho, da nossa experiência profissional, usar a nossa profissão, usar a nossa função para glorificar a Deus e demonstrar amor pelo próximo. Então, nós estamos estudando conhecimento, né? Nós vimos a motivação errada para o conhecimento, que pode se tornar uma fonte de tentação, pode adicionar pesado cargo, encargo sobre as nossas, pode também ser uma busca exaustiva e frustrante, pode nos levar à idolatria e ao orgulho. Vimos também que ela é aconselhada ser buscada da maneira correta, né? Para a glória de Deus, repito, e para o benefício do nosso próximo. Então nós temos que clamar por inteligência, por sabedoria, ela nos trará felicidade, ela deve ser adquirida, temos que aplicar o nosso coração nesta sabedoria, neste conhecimento de Deus e do nosso trabalho, investir nisso e também nos empenhar com zelo para ampliar o nosso conhecimento, motivado, repito mais uma vez, motivado para engrandecer a Deus e demonstrar o nosso amor ao próximo. Hoje nós vamos encerrar esse pequeno estudo sobre o conhecimento de Deus, falando sobre a motivação espiritual. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9. O profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 24, diz assim: Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Né, para exultar a Deus, para engrandecer. Aquele que se glorie, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor. Ainda Jeremias, agora no capítulo 31, versículo 34. Jeremias 31, versículo 34, nós lemos assim: Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Exultar a Deus, engrandecer, exaltar a Deus, colocar no lugar mais alto. E aqui existe uma promessa do Senhor, de que nós seríamos ensinados pelo próprio Deus, através do Espírito Santo. É Ele que clareia a nossa mente, nos faz compreender, nos faz ligar os textos bíblicos, né? Nos faz ter inteligência também nos assuntos acadêmicos para exaltar ao Senhor Deus. Oséias, depois do livro de Daniel, vem o profeta Oséias, capítulo 6, versículo de número 3. Como é que eu tenho esse conhecimento espiritual? Primeiro, é uma ação de Deus para exaltar a Deus. Segundo, tendo intimidade com Deus. Veja bem, Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa,
e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Não existe um conhecimento completo. Eu conheci tudo sobre Deus. Não. Nós só vamos conhecer tudo sobre Deus quando chegarmos nos céus. Mas enquanto aqui na terra nos esforçamos, conheçamos e prossigamos em conhecer. Ele vai nos dando através da comunhão nossa com Ele, no estudo da palavra, na oração e na comunhão dos santos. Mais um detalhe. João, Evangelho escrito por João, capítulo 7. Evangelho escrito por João, capítulo 7, versículos 16 e 17. João, capítulo 7, 16 e 17. Nós temos que ter obediência. Não apenas conhecer, mas a obediência ao que nós estamos tomando conhecimento é uma regra, é a condição de recebermos conhecimento de Deus. Não conhecer por conhecer, mas conhecer para obedecer. E quando nós obedecemos a Deus, Ele é exaltado, nós temos paz no coração, nós temos regozijo na vida. E este conhecimento não nos é cansaço, pelo contrário, é leve, né? Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 7, versículos 16 e 17. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Nós temos que aprender com os crentes de Bereia. Eles eram, diz a Bíblia, mais sábios que os de Tessalônica, porque eles conferiam o que escutavam a respeito de Deus com o que está escrito a respeito de Deus. Então nós temos que estudar, buscar o conhecimento de Deus, mas para a obediência, porque senão vamos obedecer pensamentos humanos. E aí, é claro, vamos pecar. Ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 8, versículos 31 e 32, nós encontramos que o conhecimento de Deus livra a nossa alma do erro. Quanto mais conhecemos Deus, mais conhecemos sua vontade, mais conhecemos como lhe agrada, né? E então estaremos com mais ferramentas, com mais forças para nos livrar dos erros que a vida nos traz. João 8, versículos 31 e 32, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Seguindo este caminho, Cristo, que é o único caminho para Deus. Não são todos os caminhos levam a Deus, nada disso. Só existe um caminho, que é o Senhor Jesus. Ele é a única verdade, ele é a única vida, né? E ele é o único Deus. Então, a nossa alma estará livre, estará protegida de cometer erros. Ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 17, oração sacerdotal, que o conhecimento de Deus nos leva à vida eterna. João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O conhecimento de Deus, dado pelo próprio Deus através do Espírito Santo e do nosso esforço em estudar as Escrituras, nos leva a conhecer cada vez mais. E quanto mais conhecemos a Deus, mais nós vamos perceber como Ele é forte em manter a nossa salvação. E a vida eterna já começa aqui na terra, de acordo com a palavra de Jesus, quando nós buscamos conhecer Deus e reconhecemos que Ele é o único e verdadeiro Deus e que Jesus Cristo é quem Ele enviou para nos dar a salvação. Motivações para conhecimento espiritual:
exaltar a Deus, ter intimidade com Deus. Temos que ser obedientes, porque obedecendo a palavra de Deus, nós teremos a nossa alma livre de erros. E o conhecimento de Deus já é o início da vida eterna aqui na Terra. O conhecimento de Deus não vem apenas de forma teórica, não vem apenas do estudo da palavra, mas sim da ação e da experiência nossa com Deus. Porque nós podemos conhecer a palavra, podemos conhecer a Bíblia de capa a capa até, mas se nós não tivermos experiência com o autor, será apenas um conhecimento vago, um conhecimento que vai pesar lá no nosso julgamento, né? Vai pesar na condenação, mas não nos trará nada de saudável. Mas quando nós, ao conhecermos a palavra de Deus, temos relacionamento com Deus, buscamos Deus como o intérprete da Bíblia através do Espírito Santo, buscamos Deus em oração. Senhor, eu quero conhecer-te para servir-te. Eu quero conhecer-te para adorar-te, para louvar-te e para servir o próximo como se eu estivesse servindo a ti. Então, esta motivação faz com que nós tenhamos experiência particular com Deus. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, falando a respeito de tudo isto, quer ver? De ter experiência, não apenas um conhecimento teórico, só de leitura de Deus, mas um conhecimento prático, de convivência. Ele diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Então o apóstolo Paulo, ele considera a sua experiência de vida, as suas tribulações, as suas dificuldades, ele reconhece que isto aconteceu para que Deus o consolasse, para que ele conhecesse Deus como consolador, e ao mesmo tempo tivesse do próprio Deus o consolo suficiente para que Paulo pudesse consolar os outros. Quando nós, líderes da igreja, passamos por dificuldades e somos consolados por Deus, Deus faz isso para que nós possamos usar o mesmo consolo que recebemos para consolar os outros. As mesmas palavras que nós recebemos para consolar os outros. Todo sermão, toda mensagem, toda aula de escola dominical, toda devocional, toda reflexão que seja feita, e seja feita por quem quer que seja, primeiro tem que ser eficaz no orador, naquele que está fazendo esta pregação, esta aula, reflexão, enfim. Primeiro tem que servir para ele, para então servir para o próximo. Trocando em miúdos, vamos dizer assim, as nossas irmãs experimentam a comida antes de colocar a comida na mesa. A comida fez bem para elas, então ela quer que faça bem para toda a sua família. É assim que é o conhecimento de Deus na prática, na experiência. Por isso que não devemos reclamar quando as experiências que Deus nos dá são amargas, para que Ele mostre a doçura da sua palavra, como fez lá com o profeta Ezequiel, né? Que ele comeu, no princípio foi amargo, mas depois foi doce. A palavra de Deus, ela cura a nossa ferida. É um bálsamo que pode arder no início, mas ele vai cicatrizar. E quando temos as nossas cicatrizes curadas por Deus, ou seja, quando temos nossas feridas transformadas em cicatrizes por Deus, podemos levar o mesmo remédio para o nosso próximo. E por fim, sobre a experiência particular, vemos agora a segunda carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículo 16. Segunda carta escrita por Pedro, capítulo 1, versículo 16.
porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós temos experiências no conhecimento de Deus para termos autoridade, capacidade e ousadia para falar sobre o nosso Deus. Queridos, o que nós queríamos, o que nós nos esforçamos para resumir, né, a respeito do conhecimento de Deus são esses 3 vídeos, né, para que todos os irmãos possam amar conhecer a Deus, possam desfrutar, degustar dessa delícia que é ao estudar a Bíblia, pegar a Bíblia, Senhor, eu vou estudar a tua palavra, me ajude a compreendê-la, me ajude a aceitá-la, me ajude a obedecê-la. E aí nós temos que ler com calma. Não pegue um livro de manhã da Bíblia e outro livro à noite da Bíblia. Não, faça uma sequência. Cada livro, vou repetir aqui o que eu já falei anteriormente, cada livro da Bíblia nasceu a princípio, né? A princípio, quando nasceu, eram cartas. Exceto alguns livros, os livros da lei, por exemplo, mas eram cartas. Cartas que os profetas escreveram, cartas que os apóstolos escreveram, e pelo tamanho é que nós, com o passar dos séculos, passamos a chamar de livros, né? Os livros da Bíblia. Então, mas são cartas. E como cartas, tem começo, meio e fim. É um assunto que está sendo tratado. Então, como cartas de alguém que nos ama, qual a regra da interpretação? Como eu posso saber, pastor, que estou interpretando certo? É orar, ler com calma, anotar o que não entendeu, perguntar para quem estudou mais aquilo, o que quer dizer isso? E com muita calma, continuar somando o capítulo 1 com o capítulo 2, com o capítulo 3, enfim, tomando uma visão completa. Antigamente, hoje em dia, com essa história de WhatsApp e e-mails, isso acabou. Mas antigamente a gente escrevia cartas à mão, né? E com essas cartas à mão a gente pensava muito bem. E quando recebia uma carta, a gente gastava o dia inteiro lendo, por mais que tivesse uma folha só. Né? Nós gastávamos o dia inteiro lendo e relíamos e guardávamos com carinho. Mais lá na frente, passados os dias, a gente abria de novo para ler. Então, existe uma convivência com a carta. Nós temos que conviver com o texto bíblico. Pegue um livro da Bíblia. Escolha um livro da Bíblia. Pegue e leia devagarzinho. Uma outra coisa que podemos fazer, queridos, é embaixo sempre tem umas letras no texto, depois a referência aqui embaixo. Vai lá, veja que época que era o rei, né? O que estava acontecendo no reinado em que o profeta Jeremias viveu. Pega o capítulo 1 de Jeremias, veja quantos reis ele profetizou durante esses reis. É assim, devagar, lendo, conversando com o autor. Essa é uma outra regra. Conversando com o autor. Nunca vamos errar. Nunca vamos errar se nós não nos esquecermos desta ferramenta. Deus sempre é soberano. O homem sempre é pecador e pequeno. Terceiro, Deus soberano sempre é misericordioso. Né? Regras áureas para interpretação. Deus sempre é soberano. O homem sempre é pecador e pequeno. E Deus sempre soberano é misericordioso. Pronto. Guardando isso no coração, todas as cartas, todos os livros, salmos, tudo que nós vamos ler, nós vamos ter esta ferramenta tão importante para a leitura e estudo da palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. E que todo o nosso conhecimento acadêmico, seja qual for a sua profissão,
todo conhecimento do dia a dia seja para a glória de Deus e para o bem do próximo. Vamos orar? Deus, nós agradecemos muito porque o Senhor não apenas escreveu a Bíblia ditando a estes homens do passado, como o Senhor nos orienta na leitura da Bíblia e tira de nós as dúvidas. Nós te agradecemos muito por isso, porque o Espírito Santo que o Senhor usou para inspirar no passado aqueles homens é o mesmo que está ao nosso lado na leitura e no estudo da tua palavra. Que possamos, ó Deus, estudar assim a tua palavra, conhecendo-te mais e mais. E também, Senhor, quando formos estudar da nossa profissão, quando formos estudar, ó Deus, de uma forma mais acadêmica, a nossa profissão, que também o Espírito Santo nos ajude a compreender o que for complicado e também a como usar a nossa profissão para a tua glória e para o bem do nosso próximo. Por Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Sejam todos agraciados por Deus com toda sorte de bênçãos espirituais. Grande abraço.